Olá, aqui é a Andrea e esse é o canal Andrea Entre Mundos. Bom, hoje eu quero colocar um vídeo que não é de agora, ele foi gravado em 2019, mas é um assunto bem interessante e eu achei que valia a pena resgatar esse vídeo que eu fiz na ocasião para um outro canal e eu não pude dar continuidade no canal porque na época os meus superiores acreditavam que ele infringia interesse, dava conflito de interesse na empresa e eu tive que desativar o canal. Né? Hoje eu entendo que não tem nada a ver, não estou competindo com a empresa, apenas eu estou dando uma informação útil, né? Então eu estou colocando aqui esse vídeo e eu espero que vocês gostem. No primeiro vídeo, eu vou tratar sobre documento de imóveis. Por quê? Porque trabalhando há alguns anos na área financeira e na parte de financiamentos imobiliários, eu descobri que as pessoas, de uma forma geral, têm pouco conhecimento sobre o documento que realmente deixa um imóvel regularizado e que permite que alguém venda ele, né? Que identifique quem é realmente o dono e quem pode vender. Então, se você quer comprar um imóvel ou vender o seu imóvel e não tem muito conhecimento sobre esse assunto, não sai daí, assiste esse vídeo até o fim, porque eu vou trazer informações muito interessantes para vocês que vão ajudar no seu dia a dia, tá? Conhecimento. Não sou advogada, não pretendo fazer as vezes de um advogado, mas pretendo passar informações que são muito úteis no dia a dia, na prática, para você que pretende fazer uma negociação de imóveis, tá? Algumas informações que eu vou passar aqui, elas servem por um período muito longo, tá? Porque as coisas não mudam tão rápido assim, tá? Então, vamos lá. Eu gostaria primeiro de falar sobre uma experiência que eu tive enquanto eu atendia clientes, né? Uma vez eu recebi um senhor muito simples que queria comprar um imóvel. Se eu não me engano, o imóvel que ele queria comprar ficava lá para os lados de Franco da Rocha e ele me levou lá uma série de documentos pessoais, documentos, cópias de documentos do vendedor e também uma cópia de um papel que ele dizia ser o documento do imóvel que comprovava que aquele vendedor era o dono e podia vender o imóvel, né? Quando eu analisei esse documento, assim, foi uma situação bem desagradável, porque o papel que ele trouxe foi um documento da prefeitura dando a posse para o dito vendedor do imóvel. Então, aquele senhor que queria vender o imóvel não era o dono legal do imóvel, ele apenas tinha a posse do imóvel, ele era um posseiro do imóvel, que o imóvel pertencia à prefeitura. A prefeitura não cedeu para ele o imóvel para ele fazer o que ele quisesse. A prefeitura cedeu o imóvel para que ele pudesse morar lá, né, fazer benfeitorias no local e de uso vitalício, sem poder transmitir por venda, por troca, permuta e também nem por herança. Então, morreu, voltava para a prefeitura. Então, é muito triste, né? Porque a pessoa chega esperando que vai conseguir comprar um imóvel, um valor baixo, que é isso para ele. E naquele momento eu percebi que a grande parte das pessoas, né, não tem conhecimento de qual é o documento que realmente dá o direito de alguém vender o imóvel, tá? Então eu já vou te dizer agora, o único documento que é aceito por lei e que comprova que alguém é dono é a matrícula do imóvel, tá? Matrícula é um nome resumido, mas ela é certidão de inteiro teor de matrícula do imóvel. O que é isso? É uma cópia de todos os dados que aquele imóvel tem lá no cartório de registros de imóveis da comarca onde ele está registrado. Então, é como se fosse uma certidão de nascimento do imóvel com todos os dados de quem comprou, de quem vendeu, se foi dado em garantia, se está alienado, se está hipotecado, se aquele imóvel realmente pode ser vendido
pela pessoa que está se dizendo dona. Então, se o nome dessa pessoa figura lá como realmente o último proprietário, a pessoa que quem de direito pode vender, tá? Então, eu tenho um aqui para mostrar. Essa matrícula que eu vou mostrar é o documento emitido aqui no estado de São Paulo, né? Então, em cada estado, os cartórios usam documentos diferentes, né? Um papel timbrado com cores diferentes, mas eles têm uma certa padronagem, tá? Aqui no estado de São Paulo é esse, tá? Ele é amarelinho, com esses detalhes aqui, que tem um selo dimensional, identificação do número da matrícula do imóvel, a data, número do cartório, descrição do imóvel, proprietário e tal. Esse documento, né, nas suas folhas aqui, ele vai registrar toda a vida do imóvel, tá? Inclusive o último dono. Então aqui mais para frente você vai ver quem foi o último que comprou o imóvel de alguém, né? Quem tem esse direito de vender. Então, quando você for negociar um imóvel, você tem que ver esse documento, você tem que pedir uma cópia da matrícula de imóveis. E para pedir uma cópia, basta você ou alguém se dirigir até o cartório onde o imóvel está registrado, com a numeração da matrícula e pedir uma cópia. Hoje em dia, essa cópia custa em torno de R$ 50. Aí você fala assim, poxa, mas eu vou comprar um imóvel, já vou começar gastando R$ 50, eu não tenho nem certeza se eu quero aquele imóvel. Bom, se você gostou do imóvel e quer comprar, pede uma cópia da matrícula, tá? Para você poder ver se a pessoa que está te dizendo que pode vender realmente pode. Se na matrícula do imóvel tiver o nome de alguém que não é a pessoa que está vendendo, você tem que conversar com essa pessoa e entender por que ela acha que tem o direito de vender. Às vezes, essa pessoa realmente comprou o imóvel, mas ela não oficializou isso no registro de imóveis, tá? Então, ela deve ter algum outro papel, algum outro documento que demonstra. Muitas vezes, as pessoas fazem essas negociações com contratos de gaveta. O que é um contrato de gaveta? É um documento que vai ter o nome de quem está vendendo, de quem está comprando, valores envolvidos, aonde fica o imóvel, pode ser que está dando todos os dados do imóvel, toda a descrição, tudo bonitinho. Só que assim, esse documento, para ter validade, você tem que reconhecer a firma das pessoas, né? A firma é a assinatura, reconhecer no cartório de notas a assinatura, e o certo é fazer o registro desse contratinho num cartório de notas, tá? Pra ter validade. E depois ir com este contrato e com o registro dele num cartório de imóveis onde o bem está registrado e fazer a verbação, tá? Agora, normalmente as pessoas fazem as negociações e não querem pagar o custo do cartório de imóveis e ficam só com esse contratinho, para que um dia que vender, quem for comprar lá faça essa transferência, né? Só que o que acontece? A pessoa que te vendeu, ela pode ter morrido ao longo de alguns anos que você está lá com aquele contrato de gaveta. E se ela morreu e ela era o dono que estava no registro de imóveis, aquele imóvel pode ter ido para uma partilha de bens de herança. E você está morando lá, mas você pode não ter mais o direito de vender ele. Já pensou? Porque partilha dura anos. Né? De repente está saindo lá uma decisão do juiz que aquele imóvel ainda estava no nome da outra pessoa lá no cartório de registro de imóveis. Você se acha dono porque tem um contratinho de gaveta e perde o direito de estar lá. Simples assim. Tá? O dinheiro que você deu se perdeu também. Então, é importante fazer o registro das negociações efetivadas no cartório de registro de imóveis, tá? Como que a gente faz normalmente? Então, eu estou negociando com uma pessoa, eu estou comprando um imóvel, negociei com ela, o melhorzinho, pai, nesse caso, é eu ir com essa pessoa num cartório de notas e fazer uma escritura de venda e compra
E lá vai estar todos os dados do imóvel, o número da matrícula dele no cartório de imóveis, os meus dados da compradora, né, que seria a compradora, os dados do vendedor, os valores negociados, o valor venal do imóvel, que é aquele valor que vem no IPTU, o valor de mercado que a gente está negociando, o valor de ITBI, que é o Imposto de Transferência de Bens Imóveis, né? Imposto de transmissão de bens imóveis, que você tem que recolher para a prefeitura no momento da venda, né? A negociação do imóvel cria o fato gerador desse imposto e ele tem que ser recolhido para a prefeitura. Então, você vai apresentar tudo isso, uma cópia do IPTU, lá no cartório de notas e eles vão fazer uma escritura que vai registrar todos os dados. E o importante é que, assim, nesse momento, o cartório de notas já reconhece as partes, quem compra, quem vende, já está reconhecendo tudo, reconhecendo firma e ele tem fé pública. Então, a escritura de venda e compra feita regularmente num cartório de notas da cidade em que você vive ou da cidade onde você vai registrar um imóvel, só ele é o suficiente para que depois, mesmo que você não faça o registro na hora, leva algum tempo, mas pelo amor de Deus, não fique anos com isso, que você vá lá e faça o correto registro na matrícula, porque somente a pessoa que está registrada na matrícula é que tem direito perante a lei de vender o imóvel, que é o dono perante a lei, tá? Então, assim, eu tenho um exemplo aqui de uma escritura dessas que foi feita no cartório de imóveis, tá? É uma escritura, na verdade você vai ver que essa escritura, nesse caso foi um documento simples, na época que eu fiz não tinha esse papel diferente, timbrado, tudo, mas era um papel do cartório na época, que tem fé pública, que pode ser registrado, tá? Aí você me pergunta, o que é fé pública, Andréia? É assim, aquele negócio que é feito é reconhecido por todos em órgãos oficiais, tem fé pública. Aquele negócio que você faz dentro da tua casa ou dentro do escritório com uma outra parte e que não foi levado a um órgão oficial como um cartório de notas, não tem fé pública, a não ser no dia que você vai fazer esse registro, tá? No cartório de notas para depois no cartório de imóveis. Então, tentando deixar claro esse assunto, né? Repassando, só é dono quem está registrado na matrícula do imóvel. Então, quando você for comprar um imóvel, se certifique que está tudo certo. Veja se a pessoa que está vendendo para você pode vender, se ela é a pessoa que está registrada na matrícula. É bom verificar se tem débitos na prefeitura, se for um imóvel de condomínio, se tem débitos no condomínio, pedir certidões de Receita Federal, certidão do INSS, se a pessoa tiver empresa, for empregador, se tem débitos, né? E pedir aquelas atestados de antecedentes do Poder Judiciário Estadual, Federal, porque se a pessoa tiver processos no nome dela, ainda que o imóvel tá no nome dela e ela estiver devendo alguma coisa no processo, esse imóvel pode ser arrolado, tá? Para pagar alguma dívida. Mas esse assunto eu vou tratar com mais profundidade em outro vídeo. Bom, pessoal, relativo ao tema do vídeo, ainda é bastante atualizado, né? A documentação é essa ainda, o formulário ainda está no mesmo tipo, só que hoje a gente conta com a possibilidade de tirar a matrícula do imóvel também por via digital. É criada uma via que tem validade com um QR Code e você pode verificar a autenticidade, tá? Essa via é fácil de tirar, normalmente no site dos cartórios você tem acesso e também tem o registradores.com, que acessa diversos cartórios aqui no Brasil, tá bom? A dica de hoje é essa, e se você achar que esse vídeo, essa informação é importante, manda para um amigo seu, manda para alguém, tá bom?
dá um like aqui, não esquece, tá bom? E assiste os outros vídeos aqui do canal. Obrigada.